Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. E nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito agradável, que é a infância. Kardec faz algumas perguntas aos espíritos em relação à infância. Então, na questão 372, Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem sim, evidentemente, que o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto. É que a criança ainda não tem, né, os órgãos desenvolvidos, ela não se lembra de suas vidas passadas, por causa da limitação dos órgãos, ela não pode expressar ainda todo o seu potencial. Mas o espírito de uma criança pode ser até mais evoluído do que os seus pais. Isso depende de que espírito está ali encarnado, que está unido àquele corpo. Outra questão: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Então os espíritos respondem: a criança pensa como criança. Até os seus sonhos são sonhos infantis. A criança não pensa de forma alguma como adulto, mesmo que o espírito dela seja antigo. Todo espírito é antigo, né? Não existe espírito novinho, né? Todo espírito, nós reencarnamos milhares de vezes, como homem, reencarnamos como mulher. Não existe isso de espírito só reencarna como homem ou como mulher. Isso é apenas uma fantasia da nosso entendimento. Então, o espírito da criança pensa assim, como criança, porque os órgãos não estão aptos a libertar todo o seu potencial, e é importante que seja assim. Outra questão: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Ou seja, quando a criança desencarna, ela chega no plano espiritual como adulto, como na outra encarnação passada ela era um adulto, ela recobra imediatamente todo o seu patrimônio intelectual, seu patrimônio moral, as suas tendências boas ou ruins, né? E os espíritos respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçada de seu invólucro, né, corporal. A criança só é criança por causa do corpo, né? O espírito é antigo. Entretanto, não adquire a anterior lucidez senão quando se tenha completamente separado das impressões materiais. Então ela chega num plano espiritual ainda com um aspecto infantil por um período. Depois ela muda. Ela ainda tem as impressões da matéria. Claro que isso vai depender de espírito mais evoluído, menos evoluído, mas ela guarda por um tempo as impressões materiais. Quanto mais evoluído for o espírito, mais rapidamente ela se liberta dessas impressões, não é? Ou quanto mais vigoroso for o apego a si próprio, também tem esse detalhe, né? Então ele mantém um certo período a matéria ainda impressiona o espírito, a criança leva para o plano espiritual aquele aspecto ainda por um período. Depois sim, ela volta a ser o adulto que sempre foi como espírito. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos impõe, ou seja, o espírito, pelo fato de estar no corpo ainda em desenvolvimento, ele sofre. E os espíritos respondem: não, é uma fase normal. O espírito não sabe que ali ele é um adulto, quem ele foi na outra encarnação. Ele não vai ter desejos do que ele não se lembra, né? Ele não sofre por causa disso, pelo fato de ser criança. Ele pode sofrer se estiver doente, se tiver outra questão, mas pelo fato de ser criança, não sofre. É um estado natural. Não existe sofrimento dentro da natureza de Deus, dentro das leis de Deus, criadas por Deus. Outra questão: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Ou seja, por que não nasce já adulto? Por que o espírito não reencarna adulto? Qual a utilidade para o espírito passar pela época da infância? E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Os pais, ou quem for incumbido de educar a criança, porque a criança pode ser órfã, claro, os pais, né, ou os incumbidos de educar, essa inocência aparente da criança
é importante, porque ela fica mais acessível às impressões, aos conselhos, aos exemplos. Ela fica mais sensível tanto aos bons exemplos quanto aos maus exemplos, né? A criança é mais acessível às nossas orientações. É a melhor fase para melhorar o espírito. Por isso que existe a infância. Outra questão: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que a criança não nasce rindo, né? Porque é um motivo muito simples. Se ela nascesse rindo, a mãe ia dizer: ah, tá tudo bem, depois eu vejo. É normal, tá tranquilo. Se ele nascesse falando: ah, tô bem, tô legal aqui, não ia cuidar tanto dele. Então a criança chora para chamar a atenção de quem vai cuidar dele. Aí já começa a cuidar, já começa a proteger, né? Já começa a dar carinho. Outra questão: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Não só, né? Mas quando sai da adolescência, muda. Muitas crianças mudam, começam a ficar rebeldes, começam a ter ideias próprias, ideias esquisitas, que ninguém explicou, ninguém ensinou aquilo, né? E Kardec pergunta: é o espírito que se modificou? Os espíritos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. O espírito se mostra tal qual é quando começa a entrar na adolescência. Alguns espíritos já mostram antes as suas tendências, né? As suas tendências de maldade ou as suas tendências de bondade, os seus vícios, as suas virtudes, né? Então, na adolescência, o espírito recobra a posse de si mesmo, o que ele foi em outras vidas, o que ele era, na verdade, no plano espiritual, as suas tendências, o seu processo evolutivo. Aí se mostra em toda a sua clareza, né? Se mostra de forma clara. Porque aí os espíritos respondem: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Essa inocência da criança é apenas aparente. O espírito em si não é inocente. Pode ser um intelectual, pode ser uma pessoa marginal, um grande bandido ali, né, encarnado. A gente não sabe. A inocência da criança é aparente. Então essa ideia de que é a sociedade que corrompe a criança é uma ideia do materialismo. Que o materialismo acha que nós nascemos uma folha em branco e vai mudando, é um quadro em branco que a sociedade vai pintando, né, do jeito que quer, com as cores, com as figuras, com as formas que querem. Os pais vão fazendo o que querem com a criança, como se fosse uma argila dócil, e não é verdade, né? Não é a raça que nos dividiu, não é a religião que nos dividiu, não é a política, nada. É nós que somos espíritos muito imperfeitos, cheios de viciações, e nós viciamos a educação, viciamos a política, damos desculpas para odiar, né? O racismo é apenas uma desculpa para odiar, né? O ser humano dá muitas desculpas. Uma delas é o racismo. É apenas isso, né? É nosso desejo de dominação, né? Nosso desejo de mandar no outro, né? De querer que as coisas sejam apenas da nossa forma, né? Então a criança tem um aspecto de inocência, mas não é inocente. Contudo, não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram. A gente não sabe. A gente tem um filho, quem foi essa pessoa? A gente não sabe. Será que foi um homem bom, uma mulher bondosa, uma declaração? A gente não sabe. O que são, a gente não sabe nem o que foram, nem o que serão. A gente começa a perceber melhor com a adolescência, quando fica adulto. A gente se surpreende positivamente ou negativamente. A gente acha que aquela criança acha, aí não vai dar para nada, né? A gente fala isso, mas não. Às vezes surpreende e se torna uma pessoa de bem. Ou então a gente acha que vai dar certo porque é muito inteligente, muito esperto, e dá tudo errado, né? Então a gente não sabe quem foi, nem quem é, e nem quem será a criança. Contudo, afeição lhe tendes, as acariciais, como se fossem parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que se pode votar a outro. A mãe defende o filho, mesmo que o filho é ingrato, mesmo que o filho está prejudicando a mãe, ela dá uma desculpa, dá alguma coisa. E tem o padrão, o protótipo da afeição maior, o exemplo maior de amor é o das mães. Ah, mas tem exceções, claro que tem exceções, porque tem espíritos desequilibrados, né? Mas cada um nasce no lugar adequado ao seu processo evolutivo. Temos que ver a nossa parte, nosso histórico espiritual, né? Jesus falou a cada um de acordo com suas obras.
Então, continuando, de onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que tende mesmo os estranhos sentem por uma criança, a gente gosta de criança. Mesmo que a gente não conhece a criança, a gente gosta. Ah, deixa eu pegar, ah, que gostosinho, ah, que bonitinho, etc. Então, nós gostamos. E os espíritos respondem, sabeis? Não. Pois bem, eu vou explicar. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possa imputar excessiva severidade. Não podemos criar a criança com rigor demasiado, né? Nem podemos deixar ela fazer o que quer e nem podemos ter um rigor demasiado, né? Dar-lhe ele os aspectos da inocência. A criança tem um aspecto da inocência para que a gente acredite nela. Olha, que boazinha, então você dá comida, alimento, põe na escola. Nós fazemos tudo, né? Porque nós confiamos na criança. Nós confiamos porque ela tem um aspecto da inocência, né? Ela tem um aspecto. Às vezes a gente acha que a criança é pura, a sociedade que corrompe, ninguém nasce racista, vira depois. Não é verdade, né? Não é verdade. O espírito não regride, o espírito só manifesta as suas tendências. E o que nós somos, nós construímos a sociedade de acordo com as nossas tendências interiores. Espíritos honestos, reencarnando, criam sociedades honestas. Espíritos corruptos criam lugares corruptos, instituições corruptas, né? Então, nós temos muitas desculpas para odiar. Temos o racismo, é uma desculpa. A religião é uma desculpa. A política é uma desculpa, né? Não é? Espíritos bons fazem coisas boas na política, fazem coisas boas na religião, fazem coisas boas onde estiverem. Tudo é bom, tudo é bonito, tudo é tranquilo. Pode errar, mas corrige o erro, porque tem humildade, né? Tem resignação, não tem revolta. Então, nós temos que ver as coisas com mais clareza. E o Espiritismo, ele nos explica isso. Ele nos tira, ele não nos dá malícia, mas ele nos tira aquela visão ingênua da realidade. Nós não podemos ver o bem em tudo, nós não podemos ver o bem onde não existe, mas também não podemos exagerar e ver as coisas ruins, né? Só coisas ruins. Tem pessoas que só vê coisa ruim, está errado. E tem pessoas que só vê coisas boas, também está errado. Onde não existe o bem não é para ser visto. Agora, onde existe o bem é para ser admirado, é para ser incentivado. E nós preferimos às vezes ter inveja, né? Em vez de valorizar o bem, nós temos posse, que é o ciúmes. Então, a criança nasce com essa aparência de inocência para que a gente possa investir nela, para que a gente possa modificar. A criança ainda não sabe quem ela foi, quem ela é. Então ela não se lembra, de forma que é uma época excelente para mudar para melhor a criança. Para mudar para melhor a criança. Educá-la, dar bons exemplos. A criança é muito atenta, a criança aprende porque ela é muito perceptiva. Como dizem, a criança é uma esponja. Ela fica atenta, ela não fala, mas fica atenta. O pai diz uma coisa, a mãe diz uma coisa e faz outra. A criança percebe claramente, corrige o pai e a mãe, né? Então, essa fase de inocência é quando a criança ainda não tomou posse de si mesma, e é uma fase boa, porque ela é mais acessível a modificar o seu caráter. E essa é a função da educação. A função da educação não é apenas informar, né? A escola informa, mas os pais têm uma função maior. Os pais têm a função de educar seus filhos, né? Que educar seus filhos é modificar comportamentos. E a escola informa a criança, né? Capacita a criança para o entendimento do mundo, para uma profissão, por exemplo, né? Para uma percepção da sociedade. Mas aos pais cabe o papel maior de educar. Educar é modificar comportamentos. E é uma fase ótima. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando teimoso, a gente vai ficando menos acessível, a gente vai criando uma estrutura de pensamento, uma estrutura de comportamento que nós acreditamos ser verdadeira. As pessoas desonestas não, elas sabem que é mentira, mas elas querem enganar, né? Mas as pessoas honestas, elas se enganam. Mesmo nós honestos nos enganamos muito com as nossas ideias, nós enraizamos ideias erradas. E é difícil por causa da vaidade e às vezes por causa da incompreensão também, outros fatores. Mas a criança não, a criança está numa fase ótima. Como vede, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos.
Às vezes a criança vem de um mundo inferior, a não ser que venha em missão, espírito muito evoluído, né? Mas é exceção, né? A regra é que voltou da Terra mesmo, já esteve aqui e está voltando, ou veio de mundos mais atrasados, que é uma oportunidade agora de evoluir. Então ela não pode se lembrar de quem era, porque ela mostraria essas tendências. Seria um desastre, realmente. Seria um desastre. E essa aparência de inocência é importante. É importante para que a gente tenha carinho pela criança, para que a gente invista na criança. E esse esquecimento que a criança tem de sua própria personalidade é importante para que ela consiga adquirir novos hábitos. Porque se não fosse assim, bastaria ficar no plano espiritual. Você reencarnar como adulto, como você era, igualzinho, do plano espiritual para a Terra, qual é a vantagem? Para depois morrer? Você viesse igualzinho, continuaria o aprendizado lá, né? Agora tem aprendizados que só são possíveis unindo na encarnação. Mas olha como Deus é bom. Ele permite que a gente esqueça de nós mesmos, né? Para que nos tornemos pessoas melhores. Para que nos tornemos pessoas melhores. E na adolescência, com torno de 15, 20 anos, o espírito vai tomando posse de si mesmo, ele vai recobrando o que era nas encarnações passadas. Mas aí ele já foi modificado, de alguma forma, pela boa educação, né? Ou ele foi incentivado a mostrar o que é por uma educação ruim. Porque o espírito nunca regride, o espírito estaciona ou evolui. Se nós tivermos uma educação boa na infância, se o espírito é um espírito que tem boa vontade, ele melhora. Se não tem boa vontade, ele não melhora, mas também não piora. Ele continua o que era. Mas se ele é um espírito que tem boa vontade, que reencarnou com um desejo real de se melhorar, ele, se teve uma boa educação, se teve bons exemplos, ele se tornará, assim, uma pessoa de bem. E é essa a função da infância. A inocência da infância é apenas aparente, mas ela é indispensável para que os pais possam amar melhor as crianças, melhor os seus filhos, e evidentemente cuidarão melhor delas, e as crianças têm que esquecer do que foram, elas têm que esquecer o passado, as suas tendências, para que possam se tornar melhores, elas se tornam mais acessíveis, né? Se a gente puder esquecer as coisas erradas que nós pensamos, não seria mais fácil adquirir coisas novas? Pois é exatamente o que acontece na reencarnação. Exatamente. A gente esquece das nossas bobeiras, né, das coisas bobas, das nossas tendências ruins, para adquirirmos tendências melhores. Né, tendências melhores. E se tivermos boa vontade, conseguiremos. Ninguém nasce na família errada, ninguém nasce no país errado, né? Isso não existe dentro das leis de Deus. Nós nascemos no meio adequado ao nosso desenvolvimento. Por isso que quando somos bons, criamos facilidades para o nosso futuro. E quando não somos bons ou somos maus, plenamente maus, nós apenas estamos criando dificuldades e animosidades para o nosso futuro. E nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, para não se estender muito. No próximo vídeo nós falaremos sobre a simpatia e as antipatias que nós temos em relação às pessoas. Esse é o nosso próximo vídeo. Mas acredito que essas perguntas de Kardec, eu tenho certeza, aliás, foram muito pertinentes e as respostas são muito esclarecedoras, totalmente condizentes com a pedagogia moderna, com a psicologia infantil, né? O Espiritismo ele sempre antecipa as conquistas do conhecimento, as conquistas da filosofia, as conquistas da ciência, as conquistas da religião, porque a religião também evolui. A gente pode pensar que não, mas ela evolui. As instituições religiosas é a chamada lei do progresso. E que Jesus nos abençoe a todos e nos estimule ao estudo. E boa noite a todos.